A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, pastores, coordenadores e alunos da nossa grandiosa Escola Bíblica Dominical. Aonde você estiver, que o Senhor esteja com você em todos os sentidos, e é um privilégio, um momento importante estarmos juntos outra vez para o nosso resumo de todas as semanas. Resumo da revista, aliás, da lição que vem aí nesse próximo domingo, desta feita a segunda lição, dando continuidade aí ao estudo do Evangelho segundo escreveu Lucas, no nosso grande programa de educação cristã continuada. Se você ainda não é inscrito neste canal, eu peço que você o faça, ajudando assim o crescimento do canal da Escola Bíblica Dominical. É um canal de cultura bíblica, teológica. Além da Escola Dominical, outras temáticas são expostas aqui, sempre no sentido de contribuir com a sua fé, com o seu crescimento espiritual. Você pode fazer seus comentários, deixar seu pedido de oração e aquele like abençoador, que é um diferencial naquilo que nós fazemos. Então vamos, sem perda de tempo, à lição de número 2 do Evangelho segundo escreveu nosso grande irmão e magnífico médico, Lucas. A lição número 2, ela está pautada no capítulo 2 de Lucas e fala sobre o nascimento do Filho do Homem. O texto áureo está em Lucas 2,11, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo. A verdade prática, ela diz o seguinte: Jesus se fez filho do homem a fim de que os seres humanos pudessem ser filhos de Deus. Maravilhosa essa verdade prática. Vamos aqui a uma questão introdutória para a gente adentrar aqui nessa maravilhosa lição. Nascimento do Filho do Homem. O nascimento de Jesus, que em Lucas é tratado como Filho do Homem, no intuito de focar a sua humanidade, essa parte dele, a sua humanidade. E apenas contribuindo aqui, o nascimento de Jesus, ele dividiu a história. Jesus dividiu a história, não há dúvida nenhuma disso. Então nós temos a era AC, antes de Cristo, DC, depois de Cristo. DC também é tratado como AD, Anno Domini, ou Ano do Senhor, tem o mesmo sentido, depois de Cristo. Aqueles que não são amantes, admiradores, ou não querem se prender a questões que têm viés religioso, não utilizam, não dizem antes de Cristo, ou não escrevem. Eles dizem antes da Era Comum, depois da Era Comum. Isso se percebe muito em centros acadêmicos. O que não muda nada, absolutamente nada. Jesus, indiscutivelmente, ele dividiu a história. O mundo foi um antes dele e o mundo foi outro depois dele. Isso ninguém anulará e não adianta nenhum tipo de inserção, seja de que lado for, no sentido de invalidar isso, porque isso já está estabelecido, é uma realidade, é um fato incontestável. Agora, em que ano foi que Jesus nasceu? É importante quando você, professor, você que lida com o ensino bíblico, teológico, é importante essa informação. Você vai encontrar em livros a afirmação de que Jesus nasceu no ano 5, depois de Cristo, o que seria uma aberração, sem um esclarecimento. A verdade é o seguinte, bem simples aqui, direto, né? É que Dionísio os Exíguos, ou Dionísios o Pequeno, foi um monge que viveu em Roma
entre o século IV e V aí, da nossa era, ele foi a pessoa que preparou um calendário. E quando ele preparou esse calendário, depois se descobriu que ele cometeu um erro de pelo menos 5 anos nos seus cálculos, certo? E como é que se percebeu esse erro de Dionísios? Se percebeu quando se foi analisar a biografia de Herodes. Herodes o Grande, esse personagem que é integrante dessa trilha, né, dessa demonstração do aparecimento do Filho do Homem, Jesus de Nazaré. Herodes é parte integrante dessa exposição, na Bíblia Sagrada principalmente, e também na história, né? Então Herodes, se descobriu que ele morreu aí por volta do ano 4, 5 depois de Cristo. Então Jesus já teria que ter nascido, porque Herodes foi quem mandou matar os meninos de 2 anos para baixo, baseado naquela conversa com os magos do Oriente, aquela história que vocês já conhecem, né? Então, baseado na biografia de Herodes, se descobriu que houve um erro aí no calendário, né? Porque Dionísios fixou o nascimento de Jesus no ano 753 da fundação de Roma, que era a base de cálculo, sempre a fundação de Roma. Ou seja, 753 depois da fundação de Roma, Jesus havia nascido. Mas houve esse erro aí, esse equívoco de 4 a 5 anos. Então, se nós fôssemos corrigir hoje, por exemplo, nós estamos em 2023, né? Nós estaríamos em 2028, se fosse fazer essa correção. Mas isso não tem relevância nenhuma para o percorrer da história. Então, o ano de que Jesus nasceu, você vai ler ano 5 depois de Cristo. Mas você tem que entender que foi esse erro aí, entendeu? Para você poder ter um entendimento pleno do que você está lendo. Agora, o mês, o ano foi mais ou menos isso aí. Agora, o mês que Jesus nasceu, a gente comemora, inclusive nas nossas igrejas, Assembleia de Deus, o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Mas ele nasceu mesmo no dia 25 de dezembro? Tudo indica que não, né? O dia 25 de dezembro ele foi fixado pela Igreja Católica em 525, da nossa era, depois de Cristo, da era comum, como você queira. Para formalizar isso, o Papa baixou um documento e ficou 25 de dezembro, para fazer frente a outras festas pagãs, romanas e orientais, certo? Mas por que se diz que ele é certo que ele não nasceu em dezembro, no dia 25 de dezembro? A base mais apropriada aí são 2 argumentos. O primeiro é a questão de João Batista. Nós aprendemos na lição que João Batista, o anjo quando visitou Zacarias, o marido de Isabel, mãe de João Batista, né? Ele anunciou o nascimento de João. E quando João já tinha 6 meses de idade, de gestação, é que Maria fica grávida de Jesus. Então tinha uma diferença aí de 6 meses, né? Entre a gestação de Isabel e a gestação de Maria, certo? Então, se você fizer a conta, 6 meses de gestação de Isabel, de João Batista, contando 9 meses, que foi o tempo que Jesus passou no ventre, se pensa assim, né? Quando você soma os meses, vai cair mais ou menos entre o mês de setembro e outubro, fazendo uma comparação entre o calendário judaico e o nosso, entre setembro e outubro. Então Jesus teria nascido, mas provavelmente entre setembro e outubro, e não em dezembro, baseado nessa questão da comparação do lapso temporal entre a gestação de João Batista e a gestação de Isabel com João Batista e a gestação de Maria com Jesus de Nazaré. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento é a questão que quando Jesus nasce em Belém, da Judeia,
os pastores estavam nos campos, com seus rebanhos, ali nas colinas. Isso é fato conhecido da Bíblia e é mostrado nas nossas peças natalinas, está no sangue e na cabeça de todos nós. E isso foi um fato que realmente aconteceu. E os historiadores estudiosos, eles dizem o seguinte, que o mês de dezembro é um mês de frio, é inverno puro, né? O mês de setembro e outubro seria outono, primavera, mais ou menos. Então seria impossível que os pastores estivessem naquela condição que a Bíblia narra no mês de dezembro. Um mês de extremo frio e muita ventania, quer dizer, a geografia não combina. Os dados geográficos não combinam com essa questão. Então, é um outro argumento que sustenta que é quase certo que Jesus não nasceu em dezembro, mas isso também não tem relevância nenhuma para a fé, né? A nossa fé, ela se baseia no nascimento do Salvador, nascimento virginal, sem interferência humana, filho do homem, mas filho de Deus. E a nossa fé se baseia na sua obra, na sua palavra, na sua pregação e na sua morte vicária ou substituta, quando ele vai ao Calvário e oferece o sacrifício. Isaías diz que ele levou sobre si as nossas dores. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Além disso, a nossa fé repousa, acima de tudo, na sua ressurreição. Então, nascimento virginal, crescimento, obra, pregação, ensinamento, morte vicária, substituta em nosso lugar e a sua ressurreição. Olha que coisa maravilhosa. A nossa fé repousa nisso, e não em data, mês, ano, se calcularam com atraso, com adiantamento. Isso não tem relevância nenhuma para a fé. É importante para conhecimento acadêmico, não faz mal para ninguém. Ok, amados? Então, vamos, dito essas palavras aí, introdutórias, vamos à lição, que é muito maravilhosa. Jesus se fez filho do homem a fim de que os seres humanos pudessem ser filho de Deus. Uma volta à verdade prática. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui o entrelaçamento, né? O comentarista aqui, ele invoca novamente essa doutrina do entrelaçamento entre a condição humana ou a humanidade de Jesus e o seu lado divino, a sua divindade, né? Ele se torna homem, a encarnação do verbo, no sentido de quê? De cumprir uma missão entre os homens, em favor dos homens e falando a linguagem dos homens. O primeiro tópico da lição fala do nascimento de Jesus, em 3 itens. O decreto de César é o primeiro. César, ele decretou um recenseamento. Quando um soberano decretava um recenseamento, era sempre no sentido de fazer uma contagem para cálculos tributários. Era sempre a questão pecuniária. Ele queria saber se o que estava recebendo condizia com a população, né? Naquela época, é bom você entender o contexto histórico, que a Palestina estava sob domínio romano, ok? Então, César Augusto, ele cumpre esse negócio aí, desse recenseamento, e Maria segue com José para a cidade de Belém, que era a cidade de origem deles, né? Dizem que Maria não seria obrigada a ir, estava gestante, mulher e tudo, mas ela vai porque Deus se utiliza dessa circunstância para cumprir um propósito. Olha que coisa maravilhosa. César, quando decretou a ida de todo mundo para Belém, ele nem tinha em mente o que estava fazendo. Para ele estava fazendo só uma questão de censo movido por questões pecuniárias, tributárias, financeiras. Mas como é que Deus é maravilhoso, né? Ele se aproveita dessa circunstância para cumprir propósitos espirituais. Isso já é uma lição para nós. Então Maria vai para lá,
e aí ela chega ali, são 130 quilômetros, né? Inclusive, esse é um outro argumento que se utiliza para tirar a ideia que Jesus nasceu em 25 de dezembro, que é uma viagem de 130 quilômetros, que era o que separava a cidade de Nazaré, na Judéia, para Belém, que fica, aliás, separava Nazaré, que ficava na Galiléia, para Belém, que ficava na Judéia, né? Uma viagem dessa era muito longa e seria impossível nessa época aí de dezembro, em grande frio. É mais um argumento, tá certo? E ali, um grande sacrifício, já começou ali, essa jornada toda, mas Maria vai, José vai, e Jesus junto no ventre, e aproveitando o decreto de Augusto, propósito de Deus se estabelecendo entre os homens, sem que as pessoas às vezes percebessem. Coisa maravilhosa. O segundo item, o menino nasceu, o Deus menino. O contraste, o menino Deus e a estrebaria. Quando nós iniciamos o Evangelho de Lucas, na primeira lição, nós falamos de uma maneira introdutória que quem estuda o Evangelho de Lucas com afinco e dedicação, mergulha na cristologia. Mergulha na cristologia, essa parte da teologia sistemática que estuda a pessoa de Cristo. Isso é muito maravilhoso. E aqui em Lucas, a parte da cristologia, né, é esse contraste entre um Jesus humano e um Jesus divino, entre um homem e um Deus, Deus entre nós. É verdade? E você vai perceber essa verdade aí em todo o Evangelho, em vários fatos. Por exemplo, aqui, quando o menino nasce na estrebaria, você vê um contraste entre quem nascia e o lugar onde se nascia. O lugar onde se nasceu remonta à realidade humana, aponta para a realidade humana. Vai? O menino que estava nascendo aponta para uma realidade divina. Era o Salvador, o Cristo, o Verbo encarnado na estrebaria. E depois os anjos e os pastores. Olha que outro contraste interessante que você pode frisar na sua lição. Quem nascia era o menino Deus, ou o Deus menino, a encarnação do Verbo. E para demonstrar essa divindade, que ali não estava nascendo apenas o Filho do homem, mas o Filho de Deus também, quem se manifesta? O mundo espiritual, o mundo divinal, os anjos, os exércitos celestiais amando de Deus na sua manifestação, coroando de maneira gloriosa aquele momento de aparecimento do Filho do homem. E qual é o contraste entre a manifestação da divindade e pastores, homens humildes do campo, que trabalhavam com as ovelhas ali no meio da poeira, do capim e dessa condição humana? Olha que contraste interessante. Ou seja, aqui nesses fatos, você tem a imagem do quê? Essa imagem da manifestação do Filho do homem, mas que não era um homem qualquer. Ele era também o Filho de Deus. E você vai percebendo isso em toda a trajetória deste grande menino Deus, né? O segundo tópico da lição fala da circuncisão e apresentação de Jesus, né? A consagração de Jesus, no primeiro item, ele nasce segundo a lei, não é? Ele nasce segundo a lei. Jesus aqui, ele é um menino, é um garoto judeu, como outro qualquer, entre aspas. Nasceu segundo a lei e a sua condição humana que é reafirmada. Em que sentido? Porque como um menino judeu, ele teria que cumprir, junto com a sua família, todos os rituais do judaísmo, as cerimônias que envolviam a entrada e o crescimento de uma criança. É por isso que ele é aqui circuncidado, que era aquela cirurgia feita no prepúcio, baseado na grande aliança feita com Abraão, lá quando nós estudamos Gálatas, Efésios e Filemão, fazendo uma ponte aqui, não é?
E o segundo elemento aqui, o segundo item, é o cântico de Simeão. No seu cântico, Simeão toma a criança nos braços e no seu cântico ele faz o quê? Ele ressalta o quê? Que aquele menino judeu que ele segura, que ele assiste à circuncisão, não é? É também a salvação. É o Deus que está ali como providência para a salvação do homem e a salvação de todos os povos. E o cântico de Simeão é profético, no sentido de dizer que a salvação que ali estava evidenciada não se restringia apenas ao mundo judaico, mas a todos os povos. Quando diz, né, luz para a revelação dos gentios. Quem são os gentios? Todos aqueles que não fazem parte da comunidade de Israel, a comunidade judaica. Então, aos gentios e a glória do teu povo Israel. Gentios e judeus, que lá na frente formariam a igreja, unidos em Cristo, através de quem nós obtemos a salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Ninguém, nem judeu, nem grego, nem gentil, nem branco, negro, nem rico, pobre, não importa características humanas, não é? Todos são unidos em Cristo e Simeão profetizou isso, a salvação de todos. E o terceiro item, a profetisa Ana, que aparece aqui. E aqui essa questão da profetisa Ana, ela fala que Jesus era o Messias, que veio restaurar Jerusalém, que veio salvar Jerusalém. Mas a profecia aqui, a presença da profetisa Ana aqui, também é uma reafirmação dessa quebra do silêncio interbíblico, do silêncio profético, do período interbíblico de mais ou menos 400 anos. Quando o anjo Gabriel visita Zacarias anunciando o aparecimento de João Batista e posteriormente Maria anunciando o nascimento de Jesus, existe uma quebra desse silêncio profético do período interbíblico. E aqui, mais na frente, a presença da profetisa Ana aqui, a presença do cântico de Simeão, que também é profético, também se insere nesse pacote dessa quebra do silêncio e a manifestação de Deus para fazer os homens conhecedores dos seus propósitos e, acima de tudo, da sua provisão salvadora. Isso é muito maravilhoso. Essa lição ela é espetacular, né? E o terceiro item, o terceiro tópico da lição, aqui, que fala sobre a infância de Jesus, né? Também em 3 itens, falando sobre o regresso para Nazaré, e Lucas 2,40 diz que o menino crescia e se fortalecia. E, na verdade, irmãos, a Bíblia trata da infância de Jesus, do seu nascimento, que já foi exposto aqui, até os 12 anos, quando ele surge entre os doutores, não é? Isso é que a Bíblia fala. E a infância, entendeu, de Jesus é tratada apenas desse período. Não sabemos o que aconteceu, né, com Jesus, como foi que ele viveu, exatamente não se sabe, entre os 12 e os 30 anos. Quem diz que sabe está mentindo, né? Está conjecturando, né? E tudo mais. A Bíblia é silenciosa sobre esse aspecto. Algumas questões históricas que somam pouca coisa a isso, não é? Mas esse silêncio da Bíblia sobre esse período de Jesus entre 12 e 30 anos não tem relevância nenhuma para a fé. Eu quero fazer um alerta para você que é estudioso da palavra de Deus no seguinte: a Bíblia Sagrada, ela nunca foi, não é e nunca será um livro de detalhes. Quem quiser detalhes, minúcias, nem sempre vai encontrar nas Escrituras. Por quê? Porque a Bíblia ela foi inspirada para um propósito, né? Então, o Lucas aqui, ele faz, apesar de fazer uma exposição minuciosa e encaminhá-la a Teófilo, né, ele omite
ele não se preocupa aqui com esse período. Por quê? Porque não tem relevância para a mensagem que ele quer passar. A Bíblia não é um livro de detalhe, coisa do tipo, né? Quem foi a mulher de Caim? Né? Quem foi a mulher de Caim? Como é fruto aí de debates, né? Quem foi a mulher de Caim? O que Jesus fez entre 12 e 30 anos? Paulo era casado, quem era a mulher dele? Esse tipo de coisa não tem relevância nenhuma para a fé. São apenas picuinhas, né, que servem de debate, que não são frutíferos, que não trazem nenhum benefício para a fé. Tá certo? Esse detalhe aí. O segundo item é o menino entre os doutores, ou seja, aos 12 anos ele já aparece entre os doutores, porque entre 12 e 13 anos, um menino judeu, ele tinha... alcançava uma espécie de uma maturidade, né, religiosa, maturidade religiosa, entendeu? Então ele estava ali, entre os doutores, né, porque, ressaltando que ele era um menino judeu, os pais deles haviam ido a Jerusalém para a festa da Páscoa, né? Todo judeu ele tinha essa obrigação de ir a Jerusalém pelo menos 3 vezes ao ano, para as grandes festas judaicas, as grandes celebrações. Entre essas festas, a festa da Páscoa. E a festa da Páscoa sempre vai estar em evidência durante toda a trajetória de Jesus aí. Foi nessa Páscoa que ele se perdeu dos pais, né? Foi na Páscoa foi a Páscoa que antecedeu os seus momentos finais, e por aí vai. Então eles estavam lá na festa da Páscoa e o menino foi lá para entre os doutores da lei, lá no templo, né? E quando a mãe de Jesus o reencontra, né, ela fala para ele: poxa, mas você se desligou da gente. Ele devia estar com os primos, né, com os amigos, ele era um adolescente ou pré, e estava entre amigos e parentes com certeza. Mas ele falou da seguinte forma: olha, vocês não sabiam que eu tinha que estar na casa de meu pai? Ele responde para a mãe e para o pai, né? Essa expressão aqui, casa de meu pai, ela tem um sentido muito forte, bíblico-teológico. Não era uma afirmação de Jesus para dizer simplesmente: não, eu estava ali no templo de Salomão, eu estava ali no templo não sei de quê, eu estava ali na sinagoga. Não, não é esse o sentido. Quando ele diz eu estava na casa do pai, novamente você percebe a aparição, né, da sua condição divina inserida na sua condição humana, ou com ela convivendo simultaneamente. É por isso que eu falo para você e repito, né, estudar Lucas é um mergulho na cristologia. Então, quando Jesus diz na casa de meu pai, ele estava se referindo à sua origem, de onde ele veio, de onde ele partiu, quem ele era de verdade. O Filho do Homem, mas acima de tudo, o emissário, representante do divino. E como João fala, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Era esse menino aqui, agora com 12 anos, que nos olhares dos demais, apenas um menino judeu, no olhar de outros, apenas o filho do carpinteiro e de Maria. Mas ele assusta os doutores, que ele começa a falar sobre as escrituras e várias coisas, os camaradas ficam loucos, né? Quem é esse garoto? Quem é esse menino? Ou seja, nós nunca vimos um menino dessa idade, por mais inteligente que seja, falar como esse aqui, saber de tudo que ele está dizendo aqui. Quem é esse menino? Essa foi a reação dos doutores. Quem era? Era um menino. Deus nele, o Verbo encarnado, o Filho de Deus na aparência do Filho do Homem. Que coisa maravilhosa! E esse Jesus crescia, o último item, né, fisicamente e espiritualmente. O que significa dizer? Que a proporção
que Jesus ia crescendo, uma criança, um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, a proporção que ele ia crescendo, ele crescia fisicamente, em estatura, ressaltando a sua natureza humana, a condição de filho de Maria, filho adotivo de José, e um judeu, entendeu? Nesse sentido, mas também, simultaneamente a isso, todo mundo que olhava para ele via de maneira clara e inequívoca o crescimento, a manifestação do seu lado divino, do seu lado espiritual, do seu lado de Deus. Essa é a lição que a gente vai lecionar, aprender nesse próximo domingo. Maravilhosa lição, o nascimento do Filho do Homem. Que Deus te abençoe, meu amado pastor, meu amado professor, expositor, conferencista, aluno, amantes da palavra de Deus, da escola dominical. Se essa mensagem te abençoou, compartilhe nos seus grupos, na sua igreja. Nós estamos precisando de 363 pessoas para completar 1000 inscritos no canal da escola dominical. Ajude a gente aí. Peça que as pessoas que assistem se inscrevam no canal e vamos vencer esse desafio e vamos espalhar essa mensagem para que ela seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. Tenham todos uma escola bíblica dominical abençoada. Permita-me encerrar esta exposição com uma singela oração. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, obrigado por tudo, por esses momentos valiosos de exposição da Tua Palavra, que assim seja, Senhor, que essa mensagem frutifique no nosso coração, no coração de quem ministra, no coração de quem recebe, que este domingo seja um grandioso domingo de escola bíblica dominical para todos nós, em nome de Jesus, nós te agradecemos, amém. Deus abençoe sua vida, sua igreja, seu trabalho, seu ministério, e vamos juntos com um carinhoso abraço do reverendo Ed S.